Já estamos gravando. Gente, obrigada pela participação, boa noite para todo mundo, obrigada por estarem aqui, por dedicar tempo, né? Na verdade, é um tempo que volta para vocês, né? É muito bom ter esse tempinho aí para dedicar para algo que vocês estão construindo para vocês mesmos, né? E aí, se alguém quiser abrir a câmera também, eu gosto muito quando abre e fico muito feliz porque eu vejo vocês, falam um oi. Não precisa ficar com a câmera aberta o tempo inteiro, mas pelo menos no comecinho ali para me dar um oi. E sei lá, né? Para eu conhecer o rostinho de vocês. Bom, gente, é o seguinte, hoje, todo mundo aqui já participou de alguma sessão de Open Mic ou é a primeira de alguém? Open Mic, Open Mic, aí vai do seu chiqueza aí, né? Letícia é a primeira da Laura, a primeira da Sabrina. Nossa, a primeira de todo mundo, que mara! Mas vocês já tinham participado da sessão de kickoff que a gente fez na semana passada? Ou também, ou não? Só para eu saber, assim, se vocês têm acompanhado as sessões, as começaram agora. A sessão de kickoff foi aquela primeira sessão, sabe? Que foi eu, Leandro, a gente apresentou o Javier para vocês, tudo mais. A primeira semana da Karina. Beleza, Karina, seja bem-vinda. Alguns já tinham participado daquela sessão. O Eduardo participou da integração. Legal, Eduardo, gostou? Curtiu? E outra dúvida, vocês têm participado das sessões de teoria com o Leandro? Aquela que é terça-feira à noite? Ai, que bom, Eduardo, que você gostou. Toda terça. Ai, uma pessoa viva! Oi, Vitor, tudo bem? Oi, tudo bem? Então tá bom. A Letícia está falando que as de teoria são ótimas, a Poliana está participando, legal, que bom. Beleza, só para saber como vocês estão de participação e o que vocês têm achado, né? E aí, gente, é o seguinte, a nossa sessão de hoje, que a gente chama de Open Mic, Open Mic, né, em inglês, na verdade, a ideia é vocês terem o microfone aberto, por isso o nome, Open Mic, para que vocês possam fazer perguntas, tirar dúvidas, e aí dúvidas de forma bem geral, assim, tá? Então, dúvidas com relação ao conteúdo, e aí pode ser o conteúdo que a gente viu nessa semana, ou pode ser alguma dúvida, assim, mais existencial que você tem, que você fica lá pensando, sofrendo, não fique sofrendo sozinha, né, e sozinho, traz aqui para a gente conversar. Então, a ideia é que a gente tire as dúvidas gerais de vocês, tá? A gente tem a sessão de Open Mic, que é essa que estamos aqui, que são dúvidas em conjunto. Então, a ideia é a seguinte, às vezes uma dúvida sua pode ser a dúvida de um colega, né? Então, por exemplo, às vezes o Vitor tem uma dúvida que quando a gente conversa sobre ela, serve para a Letícia. E às vezes a pergunta da Heloísa serve para a Amanda, uma ajuda a outra, enfim. Então, essa é a ideia de ter esse momento em conjunto para tirar as dúvidas, tá? E aí a gente vai fazer isso toda quinta-feira. Além disso, a gente tem as sessões que a gente chama de one-on-one, que são aquelas sessões que vocês estão agendando, vai começar na semana que vem, e aí a one-on-one é algo mais restrito, é algo mais, como que eu posso falar? Bem individual, que é você, o seu grupo, junto com um membro aqui da WF, alguém que vai ficar ali meia hora com você, conversando, tirando dúvida. Então, uma dúvida que você tem que seja mais específica da sua solução, do seu problema, enfim, da ideia que você quer criar, da empresa que você quer criar, tá? Então, basicamente, essa é a diferença. E aí, hoje, na sessão de Open Mic, e todas vão ser assim, a gente não tem pauta, não tem slide, não tem nada, não é uma aula. A ideia é que vocês possam tirar dúvidas mesmo, tá? Quem não tem dúvida e quer ouvir a dúvida do outro, também fica à vontade, fico à disposição de vocês. Mas quem tiver dúvida, pode levantar a mãozinha, pode abrir o microfone, se achar mais fácil, ou se tiver com vergonha de abrir o microfone, ou às vezes está num lugar com barulho e tudo mais, é só colocar aqui no chat, tá? Então, dou início aí às dúvidas de vocês. Quem tem alguma dúvida que queira compartilhar? Às vezes nem é uma dúvida, né? É só alguma coisa, uma preocupação. Ai, meu Deus, não estou sabendo fazer tal coisa.
E aí? Amanda? Ah, não. Achei que ela tinha aberto o microfone, mas acho que não. Sabe sim, é que eu tava sem Sem o fone áudio. ouvido. Isso, daí eu tava colocando aqui. Tranquilo. Tudo Eu. bem, Amanda? Tudo certo, e você? Tudo jóia. Pode falar. Graças a Deus. Eu tenho dúvida com relação ao período completo do curso. Isso é uma das minhas Uhum. primeiras dúvidas. Seriam no total de 12 semanas direto, 12 não, perdão, 10 semanas corridas, ou, por exemplo, igual a semana passada liberaram uma apostila semana 1 em 2. Essa apostila junto já seria 2 semanas, ou ela seria estudada em 2 semanas? Isso. Eu estou abrindo aqui. Vamos compartilhar com vocês. Espera aí rapidinho. Deixa eu colocar aqui no Activate, programação. Eu estou abrindo aquele Notion, sabe? Que é onde a gente coloca todas Sim. as informações, só para ficar mais fácil de explicar para vocês. Então, vamos lá. Abrir aqui. Mas é uma ótima pergunta, Amanda. Bom, o nosso curso, ele tem 13 semanas, né? Porque, na verdade, a gente tem aí 9 semanas de conteúdo e 4 semanas de avaliação. Então, 9, 10, 11, 12, 13. A avaliação que eu digo são aquelas semanas em que vocês vão fazer os pitches de vocês, tá? Então, ao todo, o nosso curso tem 13 semanas ininterruptas. Então, a gente vai ficar junto aí durante 13 semanas. Aqui no Notion de vocês, todo mundo tem acesso? Já acessou o Notion? Vocês estão vendo ele aqui na minha tela? Sim. Beleza. Aqui, ó, você pode ir ali em programação ou aqui em calendário, ó, Activate calendário, que vai mostrar para você, semana a semana, o que a gente vai fazer, tá? Então, por exemplo, agora a gente está aqui nessa semana, no dia 8, hoje a gente tem lá o Open Mic. Na semana que vem, começam as one-on-ones e temos também a sessão teórica. Na outra semana, a gente tem essa semana de avaliação, que é a semana da Pitch Week, e assim por diante, né? A questão do conteúdo, só por uma forma de... Ah, e tem aqui, se você vier aqui, você vai para o mês de junho também, que foi quando a gente começou, né? Então, teve a nossa abertura e tal, enfim. Mas a questão do conteúdo, se chamar semana 1 e 2, é só por uma questão de união de conteúdo, vamos dizer assim, tá? Então, é só para ficar mais fácil de juntar todo o conteúdo que é importante para vocês, tá? Mas depois você vai ver que a gente tem semana 3, semana 4, semana 5, pula uma semana que é de pitch, né? Semana 6, semana 7, semana 8. Ah, e eles ainda não colocaram o restante. Mas a gente juntou a semana 1 e 2, porque depois também lá para o final vocês vão ver que tem outras entregas que vocês precisam fazer e tudo mais. Então a gente teria uma semana a mais assim de fechamento, sabe? De avaliação e fechamento. Mas nas próximas semanas vai ser sempre assim: semana 3, semana 4 e assim por diante, tá, Amanda? Certo. Daí, no caso, por exemplo, a minha equipe, nós estamos de férias, então a gente consegue acompanhar, está conseguindo acompanhar tudo que está rolando agora. Porém, na Sim. última semana de julho, nós entraríamos em aula e a gente Uhum. não conseguiria mais acompanhar isso em tempo real. Então, assim, a Entendi. zona a gente conseguiria fazer, sim, que a gente tem tempo em Uhum. outros horários, mas o Sim. horário que nós estamos agora, isso ficaria um pouco comprometido a partir da última semana de julho. Sim, Teria sim. alguma implicância com relação a gente, assim? Nenhum problema, Amanda. O nosso programa ele foi pensado justamente para você fazer no horário que for melhor para você, porque a gente sabe que, né, cada um aqui tem a sua realidade, tem muita gente que trabalha o dia inteiro, e aí você vai poder fazer à noite, tem gente que estuda de manhã ou estuda à noite, enfim. Então, a ideia é que você vai ter acesso ao conteúdo normalmente, e aí você vai poder assistir as gravações quando você tiver disponibilidade, né? E aí você mesmo já deu aí o toque final, que é tentar de todas as formas participar da one-on-one, e a one-on-one vocês agendam no horário que vocês puderem. Às vezes no intervalo, entre uma aula e outra, ou às vezes ali mais perto da hora do almoço, enfim, vocês vão conseguir agendar no horário que vocês possam, tá? O mesmo vale para a semana de pitch, que é a Pitch Week, que é onde vocês vão fazer o pitch de vocês, que vocês também vão ter essa possibilidade de agendamento. Certo.
Deixa eu te perguntar de curiosidade, as suas aulas são à noite? Sim. Aí você vai ter o período da manhã e da tarde para fazer essas questões de one-on-one e pitch Sim, session. a Zoanona a gente conseguiria, sem problema algum, marcar, porque a gente tem essa oportunidade de escolher o melhor horário para gente. É só Legal. mesmo nos encontros noturnos que Sim. ficaria algo mais... implicaria por Difícil, conta né? do horário. Porque as nossas aulas começam às 18h30. Entendi. Então, daí a gente não conseguiria. Mas fica tranquila. E assim, esse horário que estão acontecendo as theory sessions, as sessões de teoria, a gente definiu baseado naquela votação que vocês fizeram no começo do curso, para definir o melhor horário. Se a gente sentir que o pessoal, né, que todo mundo, por exemplo, teve uma mudança, tá todo mundo tendo aula, ou tá todo mundo tendo que fazer alguma outra coisa, a gente pode também tentar mudar esses horários, tá? Então, não é nada assim, muito escrito em pedra, não. Se precisar, a gente muda, tá, Amanda? Tá, que ótimo. Obrigada, viu? Vou parar de Obrigada a falar um você. pouquinho, deixar mais alguém falar, depois eu retorno. Parece. Vamos lá, eu vou ver umas dúvidas que estão aqui no chat. A Larissa perguntou, Marcela, queria saber para que dia vai ser a primeira entrega. Então, vamos lá, Larissa, eu acho que essa dúvida está muito parecida com a da Amanda. Eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela. As entregas de vocês vão ser sempre durante essa semana aqui de pitch, né? Então, sempre que a gente chamar de Pitch Week, é a semana que vocês vão fazer o pitch de vocês. Todo mundo sabe aqui o que é pitch? Alguém pode me contar o que é? Alguém? Bom, Quem está falando? aqui. Desculpa. É a Laura. Vai lá, Laura. Vai tranquila. O que eu conheço por pitch é tipo uma apresentação que a gente faz. Eu já fiz o pitch de mim mesma, né? É a apresentação contando a minha trajetória em um determinado tempo. Eu já fiz pitch de 1 minuto, já fiz pitch de 3 minutos, e aí varia. É basicamente Boa. eu sei. É isso. E olha que mara, né? A ideia de fazer um pitch é algo rápido ali, que você faz uma apresentação sobre alguma coisa, né? Nas Pitch Weeks, depois a gente vai mostrar com calma para vocês tudo que vocês têm que apresentar, as informações que tem que constar lá, mas vocês vão fazer um pitch de 5 minutos sobre a ideia de vocês, sobre a ideia que vocês estão desenvolvendo, né? Então, por isso que chama Pitch Week, que é uma semana em que você vai fazer a apresentação da sua empresa, tá? Vocês vão fazer isso 4 vezes durante o nosso curso. Aqui, a gente tem na semana do dia 19, a Pitch Week do Marco 1. Depois, na semana do dia 16, a Pitch Week do Marco 2. Depois, a Pitch Week do Marco 3, na semana do dia 13 de... Eu estou em agosto? 3 de agosto. E depois, a Pitch Week, a última Pitch Week, que é em setembro, que é a Pitch Week final, né? Que é aquela apresentação final. E aí, as entregas de vocês vão acontecer após essas Pitch Weeks. Então, aqui você apresentou o seu pitch, e aí você tem essa semana aqui para fazer a sua entrega. Eu acho que a gente vai deixar aberto, por exemplo, até terça aqui, ó, da outra semana, né? Então, por exemplo, você vai ter até dia 27 para fazer as entregas referentes àquela semana ali. Mas vai ser sempre durante essa semana de pitch, as entregas que vocês vão fazer. Certo, Larissa? Não sei se fui clara. Dá um ok aí depois, se ficou claro a sua pergunta. Beleza, valeu. Oi, Eduardo. Eu tenho uma dúvida, Pode falar. Deixa eu fazer. Sabe as one-on-ones? Sim. Quanto tempo elas têm de duração? Cada one-on-one dura 30 minutos. Então, você vai ter 30 minutinhos ali para ficar conversando com alguém. Aí a gente vai conversar, por exemplo, com você ou com o Lê. Tem mais gente. Mais gente? Tem eu, o Leandro, a Juliana, que é da nossa equipe, o Guilherme, o Vitor. Não sei se estou esquecendo de alguém. E eu acho que somos nós da equipe. E a gente tem também, Eduardo, a possibilidade de, por exemplo, assim, vamos supor que você tem um produto específico, sei lá, que você precisa de alguma ajuda, um suporte
com algo relacionado à agronomia. Viajei aqui, tá? Porque alguém falou de agronomia hoje à tarde. Ah, eu tô com muitas dúvidas e tal. Será que vocês não conseguem alguém que tem conhecimento nessa área? A gente pode tentar, junto com a nossa rede, tentar conseguir alguém para conversar com você, para conversar com a sua equipe, para tirar algumas dúvidas relacionadas a isso, tá? Então, a gente tem uma rede de mentores aqui na Fundação, com pessoas, assim, de diversas áreas, com diversos conhecimentos diferentes, e aí a gente pode tentar encaixar vocês com essas pessoas para ser útil isso para vocês. Beleza? Entendi. Então, tá. Obrigado. Imagina. Eu vou responder a pergunta da Heloísa aqui, mas queria tirar uma dúvida com vocês. Todo mundo já agendou a Zona antes de vocês? Tem alguma equipe que ainda não agendou? Alguém não sabe nem do que eu estou falando? Laísa já agendou. Ah, a Laura também, que bom. Boa, Sabrina. Giovana ainda não agendou, mas vai agendar, né? A Letícia também ainda não agendou. Letícia, mas você viu lá como que faz o agendamento, né? Se alguém tiver alguma dúvida de agendamento, também pode falar que a gente conversa aqui, tá? Que a Emily já agendou, Luri também. Ai, que bom. Mara, Mara, Mara. Vocês estão lindas, maravilhosas. E lindos. Bom, vamos lá. Agora, eu vou para a dúvida aqui da Heloísa. A Heloísa perguntou o seguinte, eu ainda não li, que é grande. As enquetes seriam perguntas com alternativas para ficar mais fácil de comparar e fazer um gráfico? E as entrevistas são com perguntas um pouco diferentes e com respostas pessoais não alternativas? Heloísa, você está falando aqui daquelas entrevistas e dos questionários para validação da ideia? Só me dá um ok aí sobre isso, né? Que senão eu vou ficar aqui meia hora falando sobre isso. Isso, tá, então vamos lá. Então, ai, saúde aí embaixo, quem tá espirrando. Então, é o seguinte, Luísa, sim, na verdade, nada é muito... Você não tem uma regra única que você precisa seguir. Por quê? A gente tem que pensar no objetivo dessas entrevistas. O objetivo dessas entrevistas ou do questionário é validar a sua ideia com os seus possíveis clientes, certo? Então, o tipo de pergunta que você vai fazer vai depender muito de quem são os seus possíveis clientes, de qual que é a realidade dessas pessoas, né? E aí, tanto na entrevista qualitativa quanto na quantitativa, na quali você vai estar preocupada mais com questões assim de sentimento, opinião, e na quanti você vai estar mais preocupada com questão de número, né, porcentagem de pessoas e tudo mais. Mas nos dois tipos de questionário ou de entrevista e tudo mais, você pode fazer perguntas mais abertas ou mais fechadas, tá? Quando eu falo pergunta aberta, é aquele tipo de pergunta que você dá margem para a pessoa colocar a ideia dela, você pode discutir, você pode complementar, é uma conversa. Perguntas fechadas são aquelas perguntas que a pessoa vai responder sim ou não, ou que a pessoa vai responder, você vai dar alternativas para a pessoa selecionar, né? Mas é uma escolha sua, tá? É óbvio que na entrevista sempre vão ser perguntas, quando você se propõe a fazer uma entrevista, é porque você quer respostas mais longas, você quer respostas com mais conteúdo, concorda? Se você quer saber assim, uma pergunta, tá? Com qual frequência você lava os cabelos? Sei lá que tipo de validação que eu estou fazendo aí, tá? Às vezes eu vou vender shampoo, não sei. Se você quer saber a resposta para essa pergunta, concorda que isso pode ser feito por um questionário? E você vai dar as opções ali para a pessoa pode selecionar. Com qual frequência você lava os cabelos durante a semana? A pessoa pode responder 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todos os dias. Você pode dar as opções, né? Se você quer dados quantitativos, você quer saber só ali uma frequência mesmo. Mas vamos supor que você quer entender mais desse seu potencial cliente. Você quer entender se ele lava o cabelo, se ela lava o cabelo só 2 vezes por semana, você quer entender o porquê. Então, aí você vai mais para a entrevista e aí você não precisa ter alternativas. Você pode fazer uma pergunta mesmo, do tipo, Laura, quantas vezes por semana você lava o cabelo? Aí a Laura vai falar, 3 vezes.
Ah, tá. E você acha que tá ok para você lavar 3 vezes o cabelo? Ou você gostaria de lavar mais vezes? Você sente que você precisaria lavar mais vezes? Ou o que te impede de lavar o cabelo mais vezes? Enfim, então depende muito do tipo de validação que você quer fazer e depende muito também dos seus potenciais clientes, né? Que aprofundamento você quer, que tipo de conhecimento essas pessoas têm e assim por diante, tá? Vamos supor que você está trabalhando com um projeto social e você tem pessoas aí que às vezes têm alguma dificuldade de fala ou alguma dificuldade de audição, mas elas sabem ler. Aí você pode fazer um questionário que seja mais rápido da pessoa preencher, né? Seja facilitado para essa pessoa preencher. Então, enfim, depende do tipo de validação e do tipo de potenciais clientes que você tem, tá? Aí você falou aqui, as enquetes serão perguntas com alternativas para ficar mais fácil de comparar e fazer um gráfico. Então, se o tipo de pergunta, de resposta que você quer obter são quantitativos, aí sim você pode fazer um gráfico a partir dessas respostas que vão ser sim ou vão ser números, quantidades, frequências, porcentagens, e aí você usa o gráfico para ficar mais visual, tá? Quando você faz entrevistas, tem uma técnica também que a gente chama de análise de conteúdo. O que é análise de conteúdo? E a gente usa muito na academia também, né? Para quem faz mestrado, doutorado, iniciação científica. Análise de conteúdo é quando a gente faz entrevistas e depois das entrevistas feitas, a gente vai transcrever todas as entrevistas, então, transcrever tudo que foi dito por aquela pessoa que está respondendo, e aí você vai começar a unir as coisas, as frases mais ditas, as frases que têm relação entre si, né? Então, é um pouco mais difícil de fazer, dá mais trabalho do que um questionário, tá? Mas também é possível de ser feito. Agora, lembrando, Heloísa, que nem sempre você vai precisar fazer um gráfico com aquelas respostas, né? Porque você tem que pensar o seguinte, eu preciso de um gráfico? Você tem que organizar aquelas informações que você recebeu, né? Mas, às vezes, dependendo do tipo de pergunta que você faz, uma planilha do Excel já deixa as suas respostas organizadas, né? Ou não, eu preciso de um gráfico, porque eu quero usar esse gráfico no meu pitch para convencer os investidores. Tudo bem, faça um gráfico, tá? Só estou falando isso para vocês não se prenderem naquela regra de, depois do meu questionário eu tenho que gerar 10 gráficos e tal, tal, tal. Não tem essa regra, vai depender do que você precisa, da sua realidade. O mesmo vale para a quantidade de entrevistas que você vai fazer, para os questionários, beleza? Nossa, falei bastante, né? Eu respondi sua pergunta, Heloísa? Beleza, que bom. E aí, a Laísa tem uma dúvida aqui também. Ai, que bom, Heloísa. Qualquer coisa pode ir mandando mais aí, tá? A Laísa perguntou o seguinte, as equipes que estão com dificuldade em decidir os formatos de negócio, a gente tira nas one-on-ones. Laísa, eu acho que é a melhor forma de fazer isso. Por quê? Concorda que é muito pessoal, né? E, assim, envolve muitos fatores. Você tem que explicar a ideia com calma, você pode mostrar o que você já tem ali do seu produto, ou seu produto ainda não, que nem sempre você vai ter produto, mas do seu problema, da sua possível ideia. Então, isso demanda uma atenção maior da pessoa que vai estar ali conversando com você e um tempo maior também, né? É muito pessoal da empresa. E também da característica dos empreendedores, que são vocês, da equipe de vocês e tudo mais. Então, a gente acha que as one-on-ones, a gente considera, na verdade, que as one-on-ones são o melhor momento para vocês fazerem isso. Porque aí, nas one-on-ones, vocês já vão preparados, vocês podem levar um material, né? Vocês podem apresentar um material para a pessoa que vai estar conversando com vocês. Então, vocês conseguem ter mais liberdade e mais informação dessa pessoa, tá? É o melhor momento para fazer isso. É claro que não vai ser só nesses momentos, né? Às vezes, nas pitch weeks, isso também vai acontecer. Pode acontecer de você apresentar um pitch e as pessoas que estão te avaliando no pitch darem sugestões para você mudar esse formato de negócio ou para você criar um novo formato e assim por diante, tá? Respondi a dúvida, Laís? Beleza, que bom. E aí, galerinha, mais alguma dúvida? Alguém quer abrir o microfone? Vai, Vitor. Vitor tinha que ter prioridade, porque ele está de câmera aberta, gente.
e eu dou valor numa câmera. Ó, eu não vou influenciar nisso, então faça a decisão por você. Não, por favor, deixa sempre aberto, a gente fica feliz. No seu caso, eu daria valor a eu estar com a câmera fechada, porque eu tô um terror. Mas, Amanda, olha aqui, eu acabei de pensar isso, né? Gente, eu não passei nenhum batom. Olha o relaxo. Tô com uma brusinha, bem. Nossa, feinha. O cabelo parece um capacete que eu nunca vi. Então, assim, gente, ó, A cara de acabada aqui, de exausto. não vamos focar nisso. Mas vai lá, Vitor. A minha pergunta seria mais sobre a PicWiki, para Tá? saber sobre a apresentação mesmo. Se a Uhum. gente entrega esse modelo para vocês, ou se tem, em algum momento específico, a gente vai ter tipo uma sala com uma reunião com alguns membros para apresentar esse projeto, igual o Google Site, que é o primeiro, né? Isso mesmo. Vai funcionar assim, Vitor. Vocês já viram lá sobre o Google Sites, né? Nas 4 entregas que vocês vão fazer, porque são 4, né? 4 Pitch Weeks. Nas 4 entregas, você vai entregar o Google Site. Então, você vai ter uma plataforma que a gente vai mostrar para você, que você vai mandar o linkzinho do seu Google Site, porque esse Google Site ele vai funcionando como um repositório, né? Você vai atualizando ele à medida que a gente vai andando aqui no nosso programa, tá? Então, você vai, na Pitch Week, fazer o seu pitch e entregar o Google Site. Depois, na semana 2, mesma coisa, vai fazer o seu pitch e entregar o Google Site também. Na semana 3, tem um plus, tem uma coisinha a mais aí. Você vai entregar o seu Google Site, um documento que a gente chama de two-pager, acho que o Leandro comentou com vocês, que são 2 páginas de apresentação da sua empresa, que você já pode ir fazendo isso, enfim, mas é lá na terceira semana que você entrega. E também o seu pitch deck, que é meio que aquele conjunto de informações, aquele documento com as informações da sua empresa que você poderia usar, por exemplo, com o investidor, né? É um formato de você apresentar a sua empresa, tá? Então, deixa eu só ver se eu não estou esquecendo alguma coisa aqui, porque eu estou muito no Ignite, tenho medo de confundir. Não, mas é isso mesmo. Na terceira semana, o Google Site, que é a entrega final, vamos dizer assim, né? O Google Site, o Pitch Deck, que são os slides de apresentação que vocês vão utilizar durante os pitches. Então, isso também é algo que você vai fazendo junto, sabe? E o two-pager, que é a apresentação da empresa. Beleza? Mas isso na terceira semana. Na terceira semana. Tá. Na terceira semana não, na terceira Pitch Week, né? Que vai ser lá, não lembro qual, mas vai ser mais para trás. Isso, Mas na primeira e segunda Pitch Week, você vai entregar o link do Google Site. Tá? Que é aquele sim, site. a minha dúvida era isso, se era só entregar o link ou se em algum momento teria que fazer alguma apresentação ou não. Então, você vai fazer o pitch, né? A apresentação que você vai fazer é o pitch, por isso que a gente chama de Pitch Week. Então, você vai ter esses 5 minutos para fazer o pitch da sua empresa, e vão ter 3 grupos ali te avaliando, que vão ser um faculty, um facilitador, que sou ou eu ou o Leandro. Tomara que você dê sorte de ser comigo. Tô brincando. Tem que falar mal do Leandro, né, gente? Porque eu sei que ele fala mal de mim. Então, você vai ter 3 pessoas te avaliando. Um faculty, que sou eu ou o Leandro, um membro externo da fundação ou um parceiro nosso, e o que a gente chama de peer evaluation, peer assessment, que são os demais colegas que vão estar apresentando com você também e vão te avaliar, no sentido assim, de vão te dar feedback, vão te dar retorno sobre a sua apresentação, tá? Então, sempre, na semana do pitch, você apresenta, você faz o pitch, é uma apresentação falada, e você entrega o Google Site, o link do Google Sites, beleza? Valeu, Vitor. Deixa eu ver que tem mais uma dúvida aqui no chat, da Giovana. Então, meu grupo está com dúvida no que são formatos de negócio. Você poderia esclarecer para a gente? Claro, Giovana. É o seguinte, primeiro lembrando, e eu vou usar a frase do Leandro aqui, calma com as coisas. Calma com as coisas, só que eu vou parafrasear e vou falar karma com as coisas, né? Que eu sou de Minas, a gente fala karma. Karma, tá, Giovana? Fica tranquila. Porque, nossa, gente, peraí que eu esqueci de pôr meu celular no silencioso, desculpa. Karma com as coisas, por quê?
a gente vai ter o momento aqui no nosso programa de falar só sobre formatos de negócio, o que são formatos de negócio, as possibilidades de negócio. Por enquanto, a gente ainda está falando sobre o problema, lembram? Então, a gente ainda está focado em entender qual que é o nosso problema para depois propor a solução, tá? Então, por enquanto, a gente precisa focar, a gente precisa entender qual é o problema que a gente quer resolver. Que tipo de problema eu quero resolver? Por que eu quero resolver esse problema? Esse problema é um problema mesmo? E aí, depois que a gente entender qual que é esse problema, se é um problema ou não, se é um problema que vale a pena ser resolvido, aí depois a gente vai começar a falar de solução, e depois a sua solução vai virar um formato de negócio, um modelo de negócio, né? Tem vários tipos, a sua solução ela pode se transformar em diversos tipos de modelo de negócio. Você pode apresentar um produto, você pode criar, né, um produto que vai resolver aquele problema, você pode criar um serviço que vai resolver aquele problema, você pode criar um aplicativo, um site, você pode criar uma franquia, você pode, enfim, tem diversas formas, você pode ter uma loja física, você pode ter uma loja virtual, enfim, tem diversos tipos, diversos modelos de negócio que a sua ideia pode se transformar, tá? Mas, por enquanto, fica tranquila, Giovana, que ainda não está no momento de decidir isso. E aí não vamos passar com a carroça na frente dos bois, né? Karma com as coisas. Beleza, Giovana? Beleza. Aí, a Amanda falou aqui, já respondeu uma outra dúvida minha com essa fala sobre o problema. Sim, a gente... Gente, é super normal, né? Porque assim, né? A gente é ansiosinha. Eu sou a ansiedade em pessoa, né? E aí, eu tô ouvindo que o pessoal tá falando que eu vou ter que entregar um Google Sites, que eu vou ter que fazer um pitch. Eu tô desesperada, porque eu tô no problema ainda, né? Calma, é para você estar no problema mesmo. E você tem que dedicar um tempo a entender o seu problema. Porque quando a gente atropela as coisas, chega lá na frente, chega daqui 4 semanas, eu falo, meu Deus do céu, eu já tenho solução, mas essa solução não resolve o meu problema. E aí você tem que desfazer tudo aquilo que você fez. Então é melhor ter paciência agora e focar no problema para depois poder aprofundar na solução, no modelo de negócio, no tipo de negócio e assim por diante. Então a gente vai ter semanas adequadas para falar de cada uma das coisas, tá? Aí a Giovana perguntou, a Laiane perguntou aqui, ó. E se chegarmos à conclusão de que não existe um problema que vale a pena ser resolvido, dará tempo para formularmos outro plano? Então, Laiane, por isso que você precisa fazer essa validação agora, nas primeiras semanas, né? Se você entender que aquilo que você achava que era um problema não é um problema, Laiane, tem uma ótima notícia para você. Que sorte a sua! Que bom que você entendeu isso nas primeiras semanas e que bom que você não gastou dinheiro com isso, né? Já imaginou, Laiane, você fazer toda uma ideia, uma empresa, investir dinheiro e tudo mais, colocar esse produto no mercado e aí quando ele está no mercado ninguém compra. Aí que você vai falar, putz, não era um problema aquilo. Só para mim que era, para as pessoas não era, para o mercado não era. Putz, imagina a dor de cabeça. Então, você vai ter perdido tempo, dinheiro e tal, tal, tal. Então, se você chegar à conclusão de que não, aquilo que você acha que é um problema não é um problema, pensa em outros problemas. Pensa em outras alternativas. Às vezes, uma mudança na forma de você olhar aquele problema já se torna um novo problema, né? Às vezes, você está pensando muito aqui, muito focada e está deixando de abrir a mente. Então, quando você vai entrevistando seus possíveis clientes, você pode descobrir outros tipos de problema, que são realmente um problema. Tá, Laiane? E às vezes, não é que aquilo não é um problema, é só que falta um ajuste, sabe? E aí isso é uma coisa também que você pode, talvez, se aprofundar na one-on-one. Contar mesmo para a pessoa que estiver lá com você e falar, olha, eu acho que isso é um problema, mas os meus possíveis clientes estão me dizendo que não, e essas são as respostas deles, o que eu faço com isso? Será que dá tempo de eu pensar em outra coisa? Beleza? Tem mais um detalhe também. Não, calma, deixa eu ver a outra pergunta, senão a gente vou aprofundar muito nisso. Tá, não tem mais, era um obrigado, Giovana. Tem outra questão também, sabe, Laiane?
às vezes, a gente se desespera, né? Pensando assim, fala, putz, isso não é um problema, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, tô perdida e tal. Mas já parou para pensar que tem vários tipos de negócio que também eles não resolvem assim, um problema, eles são só um tipo de um conforto a mais, né? Qual que é o nome que a gente usa? Uma solução para algo, uma facilidade. Então, às vezes não é um problema catastrófico que precisa ser resolvido e está tudo bem, mas às vezes é uma ideia que vai facilitar a vida de alguém. E aí sempre tem pessoas que querem ter a vida facilitada, né? Então, você também pode formular aí a sua solução com base nisso, tá? Não se preocupa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguém aqui tem Alexa? Aquele negocinho que você fala com ele, você fala, Alexa, toca a música tal, e ele toca a música. Deixa eu ver no chat. Olha lá, a Laura tem. Mas quem não tem, todo mundo sabe o que é, né? E aí, o pessoal brinca muito comigo que eu sou a tia Marcela, que eu sou analógica, né? Que eu não sou digital. E eu não tô nem aí, porque eu sou mesmo super analógica, eu uso caderno, tá, gente? Eu sou dessa, post-it, sou dessa. Amo uma papelaria. E aí, eu não conhecia, assim, eu sabia que existia a Alexa, né? Amo caderno também, Laís, nossa, sou louca do caderno. Eu sabia que existia a Alexa, mas eu não entendia direito o que a Alexa fazia, né? Nossa. Aí, essa semana passada, retrasada, teve aquela semana do Amazon, teve aquele dia da Amazon Day lá, né? E aí, aqui em casa, a gente tem esse negócio da Amazon para não pagar frete, tal, tal, tal. E aí, tinha uma Alexa lá na promoção, e eu falei, ai, que legal, então vamos ver essa Alexa e tal. Gente, aí eu fui descobrir para que serve a Alexa, né? E olha, sinceramente, para mim, Marcela, é um dinheiro jogado fora. Porque o que a Alexa faz? Você grita para ela, Alexa, tocar música tal. Aí ela vai e toca. Mas assim, eu tenho o dedo, né? Dá para eu ir com o dedo e colocar na música tal. Alexa, incluir macarrão na lista de compra. Gente, pelo amor de Deus, eu venho aqui e coloco aqui no celular a lista de compra, né? Então, assim, para mim, Marcela, que sou uma pessoa analógica, não conseguir trocar a música enquanto estou lavando a louça, para mim, isso não é um problema, né? Para algumas pessoas é um problema, e para outras pessoas não é um problema, mas é uma facilidade que as pessoas querem ter, tá? Então, temos que pensar também que às vezes pode ser apenas uma facilidade, uma comodidade, algo que pode ajudar aí na vida das pessoas, tá? Aí tem mais uma dúvida aqui, da Letícia. Ai, Luri, eu super acho isso. Eu acho, Alexa, uma falta do que fazer, mas, né, tem gente que gosta. Ó, a Letícia mandou aqui. As equipes que estão com dificuldade em formular um problema, a gente tira as dúvidas na ONE. Ela já tinha feito essa pergunta? Sim, já falamos. Aí ela continuou. Meu grupo tem uma ideia, mas não sabemos como definir esse problema que estamos tratando. Outra dúvida, na PitchWiki. Então, calma. Primeiro vamos nessa aqui, ó. Então, Letícia, o que eu te aconselho? Tira o foco da ideia. Não pensa na ideia que vocês já têm, porque eu sei que a gente se apaixona pela ideia, né? Então, não fica pensando na ideia. Para e tenta definir o problema. Tá? Então, se você não consegue definir o problema, como que você já tem a ideia? Então, a sua ideia serve para quê? Tem que ter um problema vinculado a isso. Tem que ter uma tarefa que essa sua ideia está ajudando a solucionar. O que essa sua ideia está ajudando a solucionar? Então, vai investigando, vai desenhando, coloca post-it, vai puxando a setinha ali, tá? Por mais simples que a ideia possa parecer. Por exemplo, gente, uma ideia super simples que não tem nada de novo. Bolos, vender bolos caseiros. Tem alguma coisa de novo em vender bolos caseiros? Não tem nada de novo nisso, né? Mas quando eu vendo bolos caseiros, que tipo de problema que eu estou tentando resolver? Eu posso estar tentando resolver a vida das pessoas que não têm forno em casa, que é o meu caso, não tem forno. Então, já que eu não tenho forno, quando eu quero comer bolo, eu tenho que comprar um bolo pronto, não tem?
mas eu não quero aquele bolo de padaria, sabe, gorduroso, eu quero um bolo caseiro, com gosto de bolo da vovó. Então, pensem nisso, tá? Vão indo passos para trás, tá? E aí, outra dúvida da Letícia é a seguinte, na Pitch Week, a gente vai fazer uma apresentação, podendo ser em PowerPoint, por exemplo, sobre o nosso projeto? Sim, você vai começar a construir o seu pitch deck, que nada mais é que uma apresentação, pode ser de PowerPoint ou outra ferramenta que vocês quiserem utilizar, ou até mesmo o Google Sites, que você já vai ter feito, e aí você vai usar essa apresentação para fazer o seu pitch, tá? Lembrando também que você pode fazer o seu pitch sem apresentação nenhuma, só falando aqui, vai do que você quiser, tá? Por isso que a gente não fala que é obrigatório já ter o pitch deck, é opcional. Quanto tempo teremos para apresentar? 5 minutinhos por equipe. Então, é um pitch, é super rápido. Alguém já ouviu falar de pitch elevator? Alguém sabe o que é isso? Já, Vitor? É fazer a apresentação enquanto está no elevador, não? Exatamente. É aquela ideia de, tipo assim, ó, vamos supor que um dia você tem uma super ideia de negócio aí, e aí um dia você vai pegar um elevador que você está subindo para uma consulta, e nesse elevador, quando você entra, você encontra com o Luciano Huck. Meu Deus, minha chance, Luciano Huck, é que eu achei da grana, e eu tenho uma super ideia que eu tenho certeza que é a cara do Luciano Huck. Eu preciso contar minha ideia para o Luciano Huck. E aí o Luciano Huck aperta o 10º andar. Você fala, meu Deus, estou no térreo. Eu tenho 10 andares para convencer o Luciano Huck de que a minha ideia é boa. Eu tenho 10 andares para, pelo menos, instigar a curiosidade do Luciano Huck naquela minha ideia, né? Então, a gente chama isso de pitch elevator, porque elevator de elevador é aquele tempo que você tem para apresentar a sua ideia, convencer alguém da sua ideia. O pitch elevator é menor, tá? O pitch que a gente vai fazer na Pitch Week, vocês vão ter 5 minutinhos para apresentar o problema de vocês, a solução de vocês, as informações do Marco 1, tá? Então, na semana do Marco, na Pitch Week 1, vocês vão apresentar as informações do Marco 1, tá? Deixa eu ver aqui mais, eu tenho uma Alexa humana, vulgo, adorei, Amanda falou aqui, ó, eu tenho uma Alexa humana, vulgo meu esposo. É isso, gente, grita pro maridão lá, né? Ô fulano, bota aí banana na lista de compra. É muito mais barato, né, gente? Dá dor de cabeça? Dá dor de cabeça, né? Mas, fazer o quê? Não dá para ter tudo, né? A Laura falando que tem, concorda, é útil quando você tem outros aparelhos, exatamente, que conversam com ela, né? Tipo um ar-condicionado, que aí você fala, Alex, ligar o ar-condicionado no 15, enfim, ligar a TV, etc, né? A Laísa está falando que é apaixonada pelas ideias dela. Eu sei, Laísa, e é normal você ser apaixonada. E assim, você tem que ter essa paixão, concorda? Porque, você vai ter que defender isso com unhas e dentes, você vai ter que convencer as pessoas de que as suas ideias são maravilhosas. Não estou falando para você desapegar e ficar com raiva da sua ideia, nada disso. Só estou te pedindo para, nesse momento específico, você deixar a ideia de lado só um pouquinho e focar no problema. E aí você vai se apaixonar pelo problema também. Aí você se apaixona pelo problema e aí você se apaixona pela ideia e um resolve o outro, tá? Tem que fazer um exercício para desvincular. A Laura falou que não compraria a Alexa, gente, que ela ganhou. Aí a Sabrina falou aqui, ó. Minha ideia partiu de um questionário que fiz na comunidade de quais as necessidades que eles tinham diante a farmácia. Então, o que a Sabrina fez? Uma pesquisa, uma entrevista, uma validação com os possíveis clientes, né, Sabrina? De um jeito ou de outro, foi isso que você fez. Você conversou com as pessoas de uma determinada comunidade sobre necessidades relacionadas a produtos de farmácia ou alguma coisa de farmácia, não sei ainda os detalhes, e aí eles foram dando respostas para você, né, do tipo, eu preciso disso com relação à farmácia, isso aqui não é importante para mim. E aí, a partir dessas necessidades, a Sabrina consegue ter uma solução. Então, a ideia é identificar os problemas, identificar as necessidades, e aí, então, poder definir a solução, tá? A Laiane está perguntando se pode ser só uma pessoa da equipe apresentando. Então, Laiane, o ideal é que sejam as 3 pessoas, porque vocês vão receber o feedback ali no momento,
e as 3 pessoas têm que estar participando do programa, né? E esse é o único momento que ele é obrigatório. Então, por exemplo, nas one-on-ones, não precisa estar os 3 da equipe presentes, porque um pode passar as informações para o outro e tudo mais. Mas as sessões de pitch é o único momento que é obrigatório você estar ali presente mesmo, né? Os 3 da equipe, tá? Então, assim, façam um esforço para estarem os 3 presentes, porque isso vai ser muito válido para vocês. Os 3 vão ser avaliados, os 3 vão receber o feedback, e isso demonstra que os 3 estão ativos e vivos aí no programa, tá? Pode ser só uma pessoa falando? Pode. Era isso. Pode, né? Porque às vezes 5 minutos é tão rapidinho, então pode só a Laiane falar? Pode, mas os outros membros da equipe estão ali presentes, te ajudam a responder perguntas, enfim, tá? A Giovana está falando aqui, a pitch pode ser uma apresentação de slides sem narração? Não entendi, sem narração. É para ser sem narração mesmo, tá? É algo que vocês vão falar ali no momento, não é para ser uma gravação. É algo que vocês vão apresentar ali no momento. Não é obrigatório ter apresentação de slides, nem nada mais, mas se você quiser trazer um slide ou Google Site ou alguma outra ferramenta para te ajudar com as informações, fique à vontade, tá? Não sei se respondi, Giovana. Então, um slide sem ninguém falando pode... Ué, só um slide? E a gente lê? Ai, Giovana, não. Porque o pitch é justamente você apresentando a sua solução, o seu problema, você apresentando as informações. Então, não pode ser só um slide escrito, não, tá? É a apresentação falada mesmo. Beleza? Não, não é isso, estou viajando, não é isso que ela está falando, Marcela. Uma apresentação sem ninguém falar. Acho que essa foi a dúvida. Ih, gente, alguém entendeu? Acho que ela quer dizer que, assim, por exemplo, ela pega uns slides e escreve tudo que ela iria falar. E aí ela só vai apresentando os slides. Ninguém fala nada, tipo, pra gente ler os slides. Entendi, Letícia. Se for isso que ela está falando, não pode. Pitch é falado. É você apresentando... A Letícia traduziu, né? É você apresentando a sua ideia, os seus problemas, as suas soluções, tá? Então, é falado. É uma apresentação falada. Gente, pensa bem, e assim, são 5 minutos. Você vai colocar um slide lá e ficar passando e a gente vai ficar lendo? Ah, não gostei. Não gostei. E não pode. Porque o pitch, ele considera já a fala. Até porque a gente vai analisar até o seu poder de convencimento, a sua calma ali ao falar, né? Você tem que treinar, fazer essas sessões de pitch para quando você for utilizar os pitches. Quando que vocês acham que vocês podem utilizar um pitch? Por que vocês acham que a gente está pedindo para vocês fazerem 4 pitches aqui? À toa? Porque a gente nunca sabe o momento que vai surgir uma oportunidade, quando a gente já vai estar preparado para falar do nosso negócio. E cada um será com o tempo, a gente vai poder escolher qual melhor em cada ocasião. Exatamente, Amanda. E às vezes você vai ter que conversar com um investidor, por exemplo, ou com um fornecedor, ou com um cliente, ou com alguém que você quer contratar para trabalhar na sua empresa, concorda? Então, você vai ter que treinar a falar muito bem da sua empresa. Uma dica que eu dou é, sabe aquele programa Shark Tank? Não sei mais onde que passa, acho que é na Sony. Vou escrever aqui. Escrever assim, Shark Tank, nadando com tubarões. A ideia desse programa é super legal. As pessoas vão lá e fazem pitches para tentar convencer os investidores, sabe, né, Vitor? Para tentar convencer os investidores a investir na ideia deles. Então, é super legal. Claro, gente, que ali é um programa, né? É um entretenimento. Então, não acreditem também em tudo aquilo. A Lúria adora assistir. Então, mas aquela é a ideia, né? Quando se chega alguém lá inseguro, que não passa confiança naquela ideia, não passa paixão naquela ideia, na hora os investidores já falam, não, eu acho que não, né? Então, é importante ter essa confiança também para falar, tá? A Laiane tem uma dúvida, já vou abrir para você, Laiane, mas a Letícia comentou aqui, ó. Minha dificuldade é em falar tudo em apenas 5 minutos. Me empolgo muito quando começo a falar. Menina, você sabe que eu também sou exatamente assim, gente, falo muito. Mas, Letícia, é um treino também, sabe?
a gente tem que treinar, e aí vocês vão treinar em casa mesmo, antes das sessões, para que vocês condensem as informações principais naqueles 5 minutos. Então, vale muito também do seu poder de conseguir colocar as informações que são realmente importantes, as informações principais que precisam estar ali, tá? A gente vai tentar trazer para vocês uma masterclass ou um momento assim, um learning lab, alguma coisa, para treinamento de pitch, porque é muito legal, tem algumas dicas básicas que ajudam muito, que pode ajudar muito vocês nos pitches, tá? Por exemplo, você começa o pitch com uma frase de impacto, uma frase que gere curiosidade, enfim. Então, vocês podem pesquisar, tem vários vídeos também no YouTube com dicas de pitch, mas a gente vai tentar trazer alguém para falar com vocês sobre isso, para dar essas dicas, tá? E aí, Laiane, pode falar sua dúvida. Não é uma dúvida, é um comentário sobre pitch, né? O Primo Rico Startup também, se o pessoal gosta de assistir isso, ele fala para a pessoa dar o pitch, né? Que são as apresentações do negócio. E ele investe de verdade também, né? É uma boa ideia assistir. Ótimo, porque aí você vai vendo ali, porque depois que a pessoa apresenta, ele dá o feedback, né, Laiane? Então ele fala, ó... Sim, faz perguntas e você tem que saber responder ele pede várias informações sobre o seu negócio e se não tiver, daí já sabe, né? Exatamente. Leva bronca. E aí ele vai te dando, né, as dicas do tipo assim, tá, você tá falando então que o seu problema é esse aqui, mas para mim não é um problema. Por que você diria para mim que isso é um problema? Como que você me convence disso? Enfim, né? Exatamente, ele faz isso mesmo. Então, ele vai te instigar até mesmo, gente, para você pensar naquilo que você está falando, né? Então, o que é importante a gente lembrar? Aqui no nosso programa, a gente está num ambiente controlado, você ainda não está no mercado, você ainda não tem um produto, você ainda não está colocando dinheiro nisso. Então, que momento melhor para você testar e errar e aprender do que agora? Não é muito melhor você apresentar um pitch agora, na semana 1 lá, e a pessoa que está te avaliando falar, olha, não é bem assim, você precisa mudar isso aqui, você precisa mudar aquilo. Não é muito melhor que isso aconteça agora? Né? Porque agora você ainda tem tempo, você ainda tem a semana 2, o Pitch Week 2, a Pitch Week 3, a Pitch Week 4, você ainda tem tempo para corrigir e evoluir. Muito melhor do que você ir totalmente destreinado, falar com o investidor num banco, por exemplo, que aí, minha filha, não dá para errar mais, né? Aí é vida real, né? Certo? Então, essa é a ideia. Foquem nisso, tá? Não fiquem preocupados, assim, de, ai, meu Deus, ai, eles vão me bater. Não, ninguém vai te bater. A gente é tudo bonzinho, uns mais que os outros, né? Eu sou mais boazinha, tá? E o nosso objetivo aqui é ajudar vocês mesmo, é auxiliar vocês. É para isso que a gente criou o programa, né? Não é para botar medo, nem nada disso, é para auxiliar vocês naquilo que vocês precisam, tá? Então, aproveitem esses momentos. Vergonha, a gente sempre vai ter vergonha. Problema ali de falar, de resumir o conteúdo, tal, a gente sempre vai ter e a gente vai treinando e com o tempo isso fica muito mais fácil. Certo? Diga que Emily, pode dizer. Então, eu tenho uma dúvida. No meu caso, é um empreendimento social. E nós estamos em fase de estudo de caso com algumas pessoas validando a ideia. A gente pode trazer o resultado desse estudo e trazer as pessoas envolvidas, porque no caso nós temos uma psicóloga e uma Master Coach em transição de carreira. Porque o nosso equipe, produto... né? Não, na minha equipe não, mas como parceiro. Ah, tá, entendi. Certo? Para esse estudo de caso. E a gente queria trazer o case, né? Um case de uma pessoa que tenha conseguido, a partir do nosso produto, entrar no mercado de trabalho e etc. E a gente queria trazer o case, mas a gente precisa também trazer, além desse case, dados quantitativos e qualitativos, tipo pesquisas a mais. Mas deixa eu só entender, quando você fala a gente queria trazer para uma one-on-one, você diz, ou para apresentação de pitch? Para apresentação e para o site também. Então é o seguinte, na apresentação de pitch e no site,
vocês já têm as informações definidas que vocês precisam colocar lá. O Leandro mostrou para vocês certinho ali, acho que foi na Theory Session agora, de terça-feira. Deixa eu só ver. Mas seria como validação. Acho que eu não expliquei direito, mas seria se a gente pode usar o case como validação do nosso produto. Pode. É como se fosse um exemplo de que aquilo dá certo, né? Mas um case não indica, um case de sucesso, né? Não indica que, nossa, tá ótimo, tá validado e tudo mais. Então, vocês podem trazer o case, sim, com certeza, como caso de sucesso e tal, mas você precisa validar isso com mais pessoas. Então, você precisa também de dados ali quantitativos e qualitativos para dar mais peso, sabe, Kemi, para a sua solução. Do tipo assim, não, realmente isso aqui é um problema que precisa ser resolvido. Sim, perfeito, entendi, obrigada. Beleza? Nada. Bom, tem um pessoal aqui que teve que sair, não tem problema, fiquem tranquilos. O Vitor colocou um link aqui que tem o material da aula, né, Vitor? Acho que é isso. É do site. Ah, boa, do Google Site. Boa, lá tem todas as informações que precisam ter lá e tal. Bom, gente, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo. Lembrando que a gente sempre vai ter esses open mics, fiquem à vontade para participar. E também que vocês vão ter semana que vem aquele momento para tirar bastante dúvida com as pessoas que vão estar em contato com vocês. Então, não deixem de levar as dúvidas lá. Eu acho que hoje foi bom que a gente tirou bastante dúvida geral, assim, né? E uma dúvida que pode ajudar o outro e tudo mais. E calma o sangue, acalma o coração, que vai dar tudo certo. Vocês estão no caminho certo e a cada semana a gente vai evoluindo, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida, fico aí, a gente ainda tem um minutinho. Se não, muito obrigada pela participação de vocês e a gente se vê na semana que vem. Né? Não me abandonem. E abram a câmera. Obrigada pela atenção. Obrigada. Deixa eu parar aqui ó, a gravação.